Hebreus capítulo 11, lerei apenas o verso 13, de um texto muito conhecido da Igreja de Jesus, onde chamamos a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 13 nos diz assim: todos estes quem? Os que eles falaram anteriormente, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Todos estes morreram na fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, e que tem o poder de penetrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha falar em nós e através de nós, para o bem da Tua igreja, mas principalmente para a glória do Teu nome. Obrigado, meu Deus, por ter nos dado a Tua palavra. Obrigado por ter transformado as nossas vidas. E que o Senhor venha nos alimentar espiritualmente nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos tempos difíceis, hein, meus irmãos? Dias extremamente difíceis. Vivemos tempos em que as pessoas, me parece que estão desistindo facilmente de suas atribuições, de seus deveres, dos seus sonhos e através também, talvez, das suas responsabilidades. Eu não sei você, mas eu cresci em um lar onde o meu pai me ensinava sobre perseverança. E ele falava que a vida era cheia, tinha muitos desafios. Só que eu era pequenininho, eu não entendia aquilo. E era por isso que quando eu caía e me machucava, ele falava: vem aqui que eu vou passar um remédio que vai melhorar o joelho que você ralou. Sabe o nome desse remédio que não é de Deus? Mertiolate. Meu Deus do céu. Mas ele falava: Júnior, a vida é assim. Se você cair, levanta, porque a vida continua. A vida não para. A vida não gira em torno de nós. Se você parar aí, a vida continua. Se você parar os seus estudos, a vida continua. Se você parar de trabalhar, as contas continuam chegando. Então aprenda a não desistir. E falando aqui na nossa igreja sobre uma igreja em missão, Deus falou fortemente no meu coração nessa semana que precisamos ser uma igreja que não venha desistir de ser igreja. Amém, meus irmãos? Não podemos desistir de sermos igreja. Nós não somos ONG, não somos um palanque político, não somos um templo de pedras. Nós somos a igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo. Nós não podemos desistir disso. E o bem da verdade é que se você conversar com um ou com outro, talvez você encontre motivos em que a pessoa pode te dar e você falar: olha, realmente isso daí pode potencializar talvez esse seu desejo de desistir. Porque isso é inerente, isso faz parte da condição humana, a vontade de desistir. Todos nós passamos por esse processo. Mas Cristo nos ensina que nós precisamos concluir a nossa carreira, combater o bom combate e guardar a nossa fé. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre esse livro de Hebreus, que para alguns estudiosos não é uma carta e também não é o Evangelho. Mas é um dos livros mais bem escritos do Novo Testamento. Nós não sabemos quem escreveu, nós não sabemos quando ele foi escrito, mas nós não precisamos dessas informações para saber que o livro de Hebreus pode nos abençoar espiritualmente. E o livro de Hebreus, ele já começa dizendo que antigamente Deus falou para o seu povo através dos profetas.
Eram os profetas que eram encarregados de levar a informação de Deus para o povo. Informação de exortação, palavra de ânimo, palavra de repreensão. Mas antigamente Deus falava com o povo através dos profetas. Mas hoje Deus não nos fala através dos profetas de antigamente. Hoje Deus nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. É através de Jesus que nós olhamos, vemos e analisamos que Ele é a palavra perfeita, é o verbo encarnado. E Deus nos fala através de Cristo. Então o autor de Hebreus falou, antes, os nossos antepassados ouviram acerca de Deus pelos profetas. Hoje Deus fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo. E o livro de Hebreus, ele começa com essa questão, já logo falando sobre a importância de Jesus Cristo. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja de Jesus sempre foi perseguida e sempre vai ser perseguida. Mas é na perseguição que é revelado os verdadeiros cristãos. Não é quando está tudo bem, não é quando está um mar de rosa, é quando o bicho pega mesmo, que aí se revela. É aí que mostra se verdadeiramente nós somos ou não cristãos. Então, o livro de Hebreus, ele fala sobre Cristo, e ele fala sobre a importância de permanecermos em Cristo. A importância de permanecermos em Cristo. Ele fala para não desistirmos, para perseverarmos, para não jogarmos a toalha. Por que ele fala isso, o autor de Hebreus? Irmãos, eu acredito que aqui é Paulo, viu? Essa é a minha concepção. E alguns estudiosos acreditam que aqui é uma coletânea de pregações de Paulo, que Priscila juntou, ali meio que mesclou, colocou tudo organizado e deu o livro de Hebreus. É uma das interpretações que eu acho interessante. Então aqui o autor, ele fala sobre a perseverança de permanecermos em Cristo, porque Roma estava perseguindo os cristãos. E meus irmãos, se vocês olharem para antigamente, a perseguição era algo muito terrível. Eles perseguiam as nossas famílias, perseguiam os nossos filhos, perseguiam as pessoas que nós mais amavam, que nós mais tínhamos apreço, que nós tínhamos amor. Eles perseguiam, prendiam e até mesmo matavam, era um negócio terrível. Então os cristãos estavam assustados, estavam com medo. Então, com medo de Roma, de ser preso, ser morto ou perder alguém que ama, o que alguns cristãos estavam fazendo? Voltando ao judaísmo. Porque os judeus não tinham guerra declarada com Roma, os cristãos sim. Nós não nos curvamos a César, nós nos curvamos ao único que é digno, Jesus Cristo. Então isso feria o ego do imperador. Então aqui, alguns cristãos estão voltando ao judaísmo. Alguns cristãos estão voltando para trás e negando a fé em Jesus Cristo. Então o autor fala, não façam isso. Não voltem atrás, não desistam da peregrinação espiritual. E por que nós não devemos desistir? Porque teve homens que não desistiram da sua fé. E é aí que entra o capítulo 11, ele fala, olhe para esses exemplos de homens que não tiveram a sua vida como por preciosa, mas que serviram a Deus até o final. Então, não desistam, olhe para eles. E ele já começa falando sobre Abel. Abel que ofereceu o seu sacrifício e foi aceito por Deus. Só que o seu irmão, ele fica com tanta raiva que ele tira a própria vida do seu irmão. Primeiro homicídio da história. Caim matou Abel. E a Bíblia fala que Abel cumpriu com a sua missão e ele foi um homem justo, justificado por Deus. Abel cumpriu a sua missão, cumpriu até o fim e pagou com a sua própria vida em ser fiel a Deus. E aqui ele fala, não tem só o testemunho de Caim, o testemunho de Abel, tem outros testemunhos, tem o Enoque que foi transladado. Enoque que serviu a Deus e Deus achou ele justo, que trouxe ele para si, resgatou ele para si.
não deixou ele passar pela morte. E ele segue dizendo: Noé, construindo a arca, foi um homem que foi também justificado por Deus. Então a galeria da fé está descrita ali em Hebreus 11, para a gente olhar para aqueles homens e olhar e dizer: olha só, esses homens são exemplos para mim. Só que me parece que hoje está difícil de encontrar exemplos. Hoje está difícil de encontrarmos pessoas e falar: eu quero ser igual a essa pessoa. Parece que hoje está escasso de exemplo. Exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de filho, exemplo de filha, exemplo de cônjuge, exemplo de líder, e por aí vai. Parece que está difícil, porque aonde está o paradigma, o modelo dessas pessoas? Meus irmãos, o nosso paradigma, o nosso modelo deve estar única e exclusivamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Se queremos ser bons pais, olhemos para Jesus. Se as irmãs querem ser boas esposas, boas mães, olhem para Jesus. Se queremos ser bons filhos, precisamos olhar para Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo, mas o autor aqui, ele deixa essa galeria para nos mostrar os exemplos de pessoas que não tiveram como, por preciosa a sua vida. Ele fala de Noé. Irmãos, Noé, ele foi motivo de chacota, por falar que um dia iria chover, e começou a construir uma arca. As pessoas riam dele, as pessoas brincavam com ele, as pessoas não acreditavam que aquilo iria acontecer, mas o dilúvio veio, e quem acreditou naquilo que Noé disse, foi preservado. Triste que foi só a sua família. E não somente Noé está aqui na galeria dos heróis da fé, mas Abraão também, o pai da fé, o amigo de Deus. Foi um homem que saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. E meus irmãos, quando o texto fala isso, mexe comigo. Porque geralmente quando a gente casa, a gente acha que só as mulheres vão chorar com saudade da casa da mãe, né? Eu chorei com saudade da casa do meu pai. Irmãos, a gente tem saudade. É óbvio que eu chorei escondido, a Ares não viu, mas eu chorei. Gente, a vida toda, cresci com meu pai, só nós dois. Primeira semana, assim, eu com a minha esposa, eu amo minha esposa, é claro, mas, tá diferente aqui. Mas eu precisava sair da casa do meu pai. Eu precisava constituir família. Eu precisava assumir as minhas responsabilidades. Abraão deixou tudo isso para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que ele disse e ser fiel a ele. E isso também é um exemplo para a gente. Não somente para aqueles que o autor de Hebreus destina essa carta, mas para a gente. Porque nós sabemos que não somente ele teve fé para sair da sua terra, da casa de seu pai e para onde Deus estava falando, ele teve fé para crer que, através da sua descendência, uma nação tão grande iria surgir, que não poderiam nem contar, olhando as estrelas do céu e a areia do mar. E sabe o que é interessante? Porque tem alguns que falam que a Bíblia é machista. Não sei se vocês já ouviram isso. É mentira. Porque na galeria dos heróis da fé, tem Sara. Sabia disso? Tem Sara. Uma mulher que, mesmo diante de muitas dificuldades, não abandonou o seu marido. Perseverou com ele. Lutou com ele. Esteve ao lado dele. Erraram, assim como eu e você erramos. Mas perseverou até o fim. E eu acho lindo quando eu vejo uma história de uma família que passou extremamente uma dificuldade, mas eles estavam ali unidos. A esposa falando: eu estou com você. Irmão, eu louvo a Deus pela minha esposa, porque todas as loucuras que eu quis fazer até hoje, graças a Deus, deu certo. Até hoje deu certo. Construir a casa. Eu aprendi uma coisa: se eu for esperar ter todos os recursos, eu não faço nada. Eu aprendi com Abraão: dá o primeiro passo, aí o milagre acontece. E a gente começou a construir nossa casa. Só para os irmãos terem uma ideia, quando a gente mudou, eram 2 cômodos e não estava rebocado por fora, só por dentro. Nem o banheiro estava pronto. Mas ela estava ali comigo, carregando lata de areia, me ajudando, me corrigindo. Ela entende mais de construção do que eu. Hélio, está errado, e me ajudando. Nenhum momento ela reclamou.
Nenhum momento ela falou, nenhum momento. Quinta-feira a gente foi numa consulta lá na Zona Norte. Aí, irmãos, tem um túnel antes de chegar que você tem que ligar o farol. Quando estacionei, esqueci o farol ligado, a bateria riu. Eu vou, para ir embora. A gente chegou lá umas 11 horas, saímos de lá quase 4 horas da tarde na Zona Norte. Eu pego na chave e o carro não pega. Imagina só, Ares, Hélio, por que que... Nada. Falou, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. E ela que teve a ideia, falou, o rapaz da Viva ali, pergunta para ele. Chamamos o rapaz, arrumamos o carro, deu uma carga lá de bateria, a gente foi embora. Então, ter alguém do seu lado que vai te ajudar, que vai te apoiar, é extremamente importante. E isso é um exemplo para a gente não desistir. E eu queria deixar só um ponto para meditarmos nessa manhã, o porquê que nós não podemos desistir. E isso é uma concepção minha, tá? Eu acredito que nós, como igreja, não podemos desistir, porque nós precisamos ser exemplos para as novas gerações. Eu poderia trazer outros motivos, outros exemplos, mas eu acredito que nós precisamos ser exemplo para as próximas gerações. Porque se você me perguntar, Hélio, você já teve vontade de desistir? Claro que eu já tive. Você acha que não? Você acha que só você teve? Você acha que eu também não tenho, ou eu, ou o pastor? Nós somos seres humanos de carne e osso. A gente chora, a gente sente raiva, a gente precisa tomar banho também, a gente faz um monte de coisa. A vida, ela é assim. A gente não está numa casta protegida, a gente é ser humano. Tem dias que a luta é muito grande, o fardo é muito pesado, dá vontade de jogar tudo pronto, porque você fala, quer saber, eu vou seguir a minha vida. Mas que fé é essa? Que eu volto para trás, porque aqui no final do capítulo 10, olha o que ele fala, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Sabe o que está querendo dizer aqui? Nós perseveramos. Imagina se meu filho olha para mim e fala, meu pai é um banana, fica só desistindo, não conclui nada, não vai para cima, não luta com as suas dificuldades. Eu preciso ser exemplo para as novas gerações, e é isso que o autor de Hebreus está falando. Não sejam aqueles que retrocedem, mas sejam aqueles que avançam, aqueles que continuam. Porque, irmãos, eu aprendi que coragem não é ausência de medo, coragem é quando a gente vai adiante, mesmo diante do medo. Não adianta. A gente tem medo, já falei para vocês, morro de medo de equinos, cavalo, boi, morro de medo. Mas tinha uma trilha que para ir para o Lucério a gente tinha que atravessar. Eu atravessava correndo, mas atravessava. Com medo, é óbvio, mas eu ia. A vida ela é assim, eu preciso ser exemplo. Ares escuta um barulho na laje, eu falo, é gato, vai dormir, vamos dormir. Mas tenho que ir lá ver, medo é óbvio. Tem um paulão em casa, um pedaço de pau desse tamanho. Vamos lá, preciso ser exemplo. Mas, acima de tudo isso, eu preciso ser um exemplo de homem de Deus. Preciso ser um exemplo de homem de Deus. Um homem que estuda a palavra de Deus, um homem que ora. Mesmo depois da minha conversão, eu errei muito, viu, meus irmãos? Errei muito. Era um menino na fé. Não tinha alguém para pegar assim na minha mão e falar, ele é assim. Errei muito. Depois Deus foi iluminando a minha mente. Obrigado, Senhor, que eu fui aprendendo. Mas eu preciso ser um exemplo de homem de Deus. Porque se eu quero ser uma igreja que não venha a desistir da peregrinação espiritual, eu preciso ser um exemplo de homem de Deus. Um homem piedoso, um homem cheio de amor, um homem cheio de Jesus Cristo. Não é um homem moralista, não é um homem moralista, não é um homem religioso, é um homem cheio de Cristo no coração. É um homem que faz a diferença. É um homem que ama a sua família. É um homem que ama as coisas de Deus. E a gente faz isso morrendo para as nossas próprias vontades, viu, meus irmãos? Para fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Trabalhar no ministério de Cristo não é fácil. Fazer parte de um ministério de Cristo não é fácil. Tem dia que você não vai querer fazer, mas faça. É para isso que nós fomos chamados, para não desistirmos. E eu concluo
dizendo a nossa divisa, que está em 1 Coríntios 15, 58, que Paulo fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, não é firmes e estáticos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês executam no Senhor não é vão. Tivemos inúmeros exemplos na palavra de Deus e aqui na terra, de pessoas que nós olhamos para elas e falamos, vale a pena servir a Cristo. Que história desse pastor, que história desse irmão. Eu me lembro de uma senhora chamada irmã Dalci. Ela não sabia nem ler nem escrever, mas era uma mulher que quando você conversava com ela, você percebia Deus na vida dela. Não era uma mulher que ficava medindo a saia das irmãs e falando, nossa, a saia está muito curta, volta para casa. Ou seu cabelo, ou você está de calça, ou você não está de social. Não, ela era uma mulher de Deus. E quando você conversava com ela, você via Deus na vida dela. Quando ela vinha conversar com você, era algo assim que te animava. E quando ela contava a história de vida dela, ela tinha todos os motivos para desistir. Mas ela continuou e perseverou até o final. E quando essa mulher morreu, gente, como eu chorei. Como eu chorei. Porque ela cuidava de mim como ela cuida de um filho. Eu percebia isso. Ela me abraçava, ela me ajudava. Ela falava, Hélio, como é que você está? E aquilo animava o meu coração, que eu ficava dizendo, Senhor, eu quero ser igual a irmã Dalci. Eu quero ser igual a ela. Uma mulher de oração, uma mulher que ama seus filhos. Irmãos, ela mantinha a família dela em ordem. Em ordem. Os filhos respeitavam, os netos respeitavam. E ela estava ali, conduzindo todo mundo. Por quê? Porque ela era exemplo. Então, se nós queremos ser igreja e não desistirmos, precisamos ser exemplo. E hoje em dia, nós vivemos com uma geração que vê com os ouvidos. Não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Precisamos falar e precisamos viver. O autor de Hebreus diz, na galeria da fé tem muitos exemplos a ser seguido. Mas ele conclui dizendo que o maior exemplo para ser seguido não são os profetas, não é Moisés, não é a lei, não é Abel, não é Abraão. Ele diz, o maior exemplo para ser seguido é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conclui dizendo isso. Então eu digo, Senhor, me ajuda a ser igual ao Senhor. Me ajuda a ser igual ao Senhor. Porque eu quero terminar a minha carreira como alguém que tenha prazer de conviver com pessoas e que pessoas tenham prazer de conviver comigo. Porque só assim a gente vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E no Salmo 139, o autor diz assim, Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. E por favor, Senhor, me guia pelo caminho eterno. Se você nessa manhã deseja não desistir da igreja de Jesus Cristo, imite a Jesus. Porque sabe por que o autor diz que Jesus é o maior exemplo? Porque ele concluiu a missão que ninguém poderia fazer, que era se entregar na cruz. A cruz foi algo muito difícil, viu, irmãos? A cruz foi algo que trouxe muito sofrimento para Jesus. Mas ele concluiu a sua missão, concluiu a sua carreira e realizou a vontade do Senhor sobre aquilo que Deus estava constituindo ele. Espero que Deus nos ajude também a perseverarmos, a continuarmos firmes até o fim das nossas vidas. Porque eu termino lendo Hebreus
10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Porque nós, porém, somos daqueles que não se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Não temos opção. Precisamos caminhar até o fim, concluir a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Porque só assim nós seremos exemplo. Porque melhor do que começar bem é terminar bem. Esse é o exemplo que Jesus nos ensina. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa manhã. Obrigado por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos exemplos de homens e mulheres de Deus. Exemplos de famílias que glorificam o Teu santo nome. Pai, perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos erros. Perdoe as nossas falhas. Porque precisamos muito do Senhor para melhorarmos. Mas nos ajuda, ó Pai, a não desistirmos. Nos ajude a continuarmos sendo a Tua igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não nos abandonou, mesmo quando nós erramos, falhamos, ou até mesmo viramos as costas para o Senhor não desistiu de nós. Então nessa manhã, ó Pai, renova a fé dos meus irmãos, renova a esperança no coração de cada um deles, e ajuda eles a não desistirem, de continuar a sua vida cristã. Nos ajuda a sermos uma igreja em missão, uma igreja que não desiste de ser igreja. Nos ajude a amarmos aquilo que o Senhor ama, preservarmos aquilo que o Senhor preserva e cuidarmos daquilo que o Senhor cuida. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento. E nos dá a oportunidade, Senhor, de Te servirmos em espírito e em verdade. E nos ajuda a sermos exemplo para a nossa família. Nos ajuda a sermos exemplo na nossa igreja. E nos ajuda a sermos exemplo para esse mundo que precisa de Jesus Cristo. E é pelos méritos de Cristo que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém.